Então, nesse slide eu trago exemplos, primeiro começando com sistemas locais, né? Não sistemas distribuídos ainda, mas sistemas locais. Como que eu posso usar threads em sistemas locais? Um sistema single-threaded, um que tem uma única thread por processo, as chamadas bloqueantes bloqueiam o processo como um todo. Por quê? Porque tem uma única linha de execução. Você vai bloquear aquela linha de execução, não tem uma outra linha de execução no qual aquele processo pode se apoiar, então ele vai ser bloqueado, né? Isso aí é lógico. Com sistemas multithread é possível explorar um verdadeiro paralelismo em sistemas multicore ou multiprocessador. Ou seja, tem vários processadores, vários cores diferentes e eu consigo explorar esse paralelismo, atribuir várias threads para vários processadores, porque eu tenho várias threads, né? Se eu tenho uma única thread eu não consigo fazer esse paralelismo. Então o paralelismo que eu consigo com um sistema single-threaded, que é o que eu vou mostrar para vocês em um slide aqui ainda na frente, é apenas um pseudo-paralelismo. O que é um pseudo-paralelismo? As coisas acontecem de maneira sequencial, mas não acontece de maneira paralela, apenas fazendo a divisão por tempo, né? Você tem duas linhas de execução. Você começa na linha de execução A, e aí em determinado momento você tem que parar a linha de execução A, executar alguma coisa da linha de execução B, parar a linha de execução B e voltar para a linha de execução A. Continuar a executar a linha de execução A, depois parar, voltar para B e ir alternando entre a linha de execução A e a linha de execução B. Eu estou dando exemplo com duas linhas de execuções, mas num sistema computacional verdadeiro seriam milhares, dezenas, centenas de linhas de execuções. É claro que muito mais do que duas. Isso é só um exemplo para tornar mais didático essa explicação. Isso ainda é um verdadeiro paralelismo porque elas não estão rodando em paralelo perfeitamente. Estão executando cada um de maneira síncrona, né, cada um com um pedaço, rodando em uma fatia do tempo, e elas não executam simultaneamente. Isso acontece de maneira muito rápida e aparece para o usuário como sendo um paralelismo. As pessoas pensam que estão executando paralelamente quando na verdade não estão. Então acontece, por causa dessa ilusão de paralelismo, nós chamamos isso de pseudo-paralelismo. Aplicações com módulos que se comunicam por mensagens podem ser mais leves com threads. Então, essas aplicações que tem módulos que se comunicam por mensagens, uma única aplicação, só que os módulos eles se comunicam por mensagens, né? Em vez de se comunicar de maneira fortemente acoplada. Se eu estiver usando um sistema single-threaded, em que cada módulo ele vai estar alocado em um processo diferente, essa comunicação vai ser muito mais pesada, porque vai envolver a troca de modos, né? Vou ter que sair do modo usuário para o modo núcleo para fazer essa comunicação, porque a comunicação, o IPC, a comunicação entre processos, acontece usando o modo núcleo para fazer isso. É o modo núcleo que faz essa comunicação entre processos. Então vai naturalmente haver a mudança do modo usuário para o modo núcleo, e isso é muito mais pesado pelo processo do que pela thread, assim como a gente já viu em slides anteriores. Agora, se eu tiver um sistema multithread, essa comunicação entre módulos diferentes, só que ao invés de estarem em processos diferentes, estando em threads diferentes, ela é muito mais rápida. Porque eu não preciso acessar o modo núcleo. Eu posso fazer tudo isso em modo usuário. E o modo usuário eu consigo fazer com que essa comunicação aconteça de maneira muito mais rápida, porque não precisa fazer toda aquela acrobacia de salvar contexto e voltar para o contexto, fazer chamada de sistema, tudo aquilo que deveria ser feito quando eu passo do modo usuário para o modo núcleo. Aquilo que vocês já devem ter aprendido em sistemas operacionais. Aplicações podem realizar muitas tarefas, cada uma alocada para uma thread. Essa maneira multitarefa de ser, ela é possível em sistemas multithread. Cada thread fica responsável por uma tarefa, e essa é uma das principais vantagens de se usar os sistemas multithread. Agora, em sistemas distribuídos, que é o nosso assunto de interesse, os usos da threads podem se dar da seguinte maneira. Vamos começar aqui pelo cliente. Lembra lá nos primeiros slides, onde nós falamos dos problemas motivadores? O problema motivador 1 tratava de um problema de um sistema web, em que ele tinha diferentes elementos, cada elemento tendo uma necessidade diferente quanto ao tempo que se exigia para que ele seja
carregado e apresentado na tela, né? Eu posso resolver isso atribuindo cada um desses elementos diferentes para threads diferentes. E assim, dessa forma, eu não vou travar o sistema tendo que fazer com que o sistema espere o elemento mais pesado ser carregado para que eu mostre todos os outros elementos, inclusive os mais leves. Eu posso já começar mostrando as páginas HTML, as folhas de estilo no CSS, o JavaScript, que são coisas mais leves, sem ter que necessariamente mostrar os vídeos, sem ter que necessariamente mostrar as imagens de alta resolução. Vai ficar mais ou menos como essa imagem aqui que vocês com certeza já devem ter visto na internet, né? Vai ter uma página HTML com os textos, mas as imagens vão estar quebradas, né? Na verdade é porque talvez elas ainda não foram carregadas e elas vão sendo carregadas ao passo em que as requisições vão sendo entregues para as threads que as fizeram. Um outro exemplo de usar o threads em sistemas distribuídos, no caso dos clientes, é fazer o uso de uma thread, de threads diferentes, para fazer requisições para servidores replicados diferentes. Eu posso ter vários servidores replicados debaixo de um mesmo sistema de nomeação, né? Seja por qualquer motivo, né? por redundância, para evitar gargalos, e fazer com que cada thread ela faça uma requisição para um desses servidores diferentes, para diferentes objetivos. Eu posso fazer com que todos requisitem os mesmos conteúdos e a que chegar primeiro aparece primeiro. Essa é uma maneira de fazer isso. Ou eu posso fazer com que cada thread pegue elementos de diferentes servidores também. Cada servidor vai guardar coisas diferentes. E aí um servidor mais perto, mais geograficamente perto do cliente, ele pode guardar os elementos mais pesados, né? Os elementos que exigem mais, as animações, né? Os vídeos, as coisas mais pesadas, enquanto servidores que vão estar mais longe, eles vão guardar coisas mais leves, como as páginas HTML. Então eu reduzo a sobrecarga aí e consigo melhorar o desempenho, inclusive diminuindo a chance de gargalo, né? Porque em vez de um monte de thread fazer requisição para um único servidor, eu posso ter várias threads, cada uma fazendo requisição para servidores diferentes. No lado do servidor, eu também posso usar as threads, e aí eu me refiro à resposta do problema motivador 2, que é aquele problema motivador que falamos no início da nossa aula aqui sobre threads. O problema motivador 2 trazia aí um servidor que ele tinha que fazer uma requisição de entrada e saída, acessar lá um arquivo que estava num disco, né? Isso é uma requisição de entrada e saída. Em alguns escalonadores, poderia ser que esse processo seja retirado da fila de execução, não seja retirado do processador, não da fila, desculpa, seja retirado do processador e colocado em uma fila de espera para que em outra oportunidade ele continue a fazer o seu trabalho, né? Isso seria problemático se nós tivéssemos uma única thread. E um único processo com uma única thread, porque esse processo seria colocado para fora e até ele voltar, não se sabe quando ele conseguiria voltar, e eu teria aí um problema de desempenho, porque essa resposta para o cliente que fez essa requisição da consulta ao disco, ela demoraria mais do que se eu tivesse várias threads. Como é que eu resolveria tendo várias threads? Poderia alocar uma thread para receber todas as requisições e organizar elas em uma fila, assim como está demonstrado aqui nesse diagrama. Essa thread que recebe as requisições é chamada de dispatcher thread. Ela recebe as requisições e organiza ela em filas. E essas requisições elas são destinadas a outras threads que estão dentro do mesmo processo. Essas threads aqui são as worker threads, as threads que realmente fazem alguma coisa. Nesse caso, se uma thread ela é suspensa por fazer uma requisição de entrada e saída, ir lá no disco buscar algum determinado arquivo, ela não vai atrapalhar as outras threads, porque as outras threads elas rodam independentemente. Vamos supor que essa seja a thread que vai fazer a requisição no disco, ela vai parar, enquanto as outras threads vão continuar executando o que tem que ser executado, fazendo assim com que o meu processo ganhe em desempenho. Eu consigo executar de maneira muito mais rápida as coisas do que se eu tivesse apenas uma thread que recebia as requisições e teria que ir lá no disco e pode ser correndo o risco de ser tirada do processador, porque está fazendo requisição de entrada e saída, né? O escalador vai lá e tira ela do processador.